Terrível. O novo Papa Leão XIV vai cumprir o pedido de Francisco, e quando isso acontecer, o mundo como conhecemos vai se dobrar em silêncio. Poucos estão preparados, e os que ainda resistem, talvez já seja tarde. Não se trata de uma teoria, não é especulação. Há registros, sinais, vozes caladas por décadas que agora ecoam com força, apontando para um único caminho: obediência. A promessa feita por Francisco foi clara, e o novo Papa, já envolto em rituais que poucos ousam mencionar, decidiu que vai cumprir até a última letra. Não questione, apenas ouça, porque tudo o que está por vir vai mexer com algo profundo em você, com algo que talvez nem sabia que existia. O mundo está mergulhado na escuridão, como Padre Pio previu. Não ignore o chamado. O livro sagrado de Padre Pio já trouxe milagres para muitos. Se seu coração sente esse aperto, é Deus te chamando. Baixe sua cópia no primeiro comentário fixado e escreva Amém aqui nos comentários para receber sua bênção. Você sente isso também? Esse aperto no peito que aparece quando algo que está errado começa a se revelar. O coração acelerado, os olhos que piscam mais devagar, como se quisessem evitar o que já sabem que está diante deles. É mais do que medo, é intuição. Algo dentro de você já grita que há uma força movendo as estruturas do Vaticano, e não é uma força humana. Desde os tempos antigos, poucos ousaram tocar em certos selos, abrir certas portas, ler certos documentos. Agora, essas portas estão se abrindo. Não por acaso. Tudo está conectado. Os mistérios antigos, as palavras seladas de Padre Pio, as visões ocultas dos santos mais silenciosos. E o novo Papa sabe de tudo. Talvez você tenha percebido. A televisão muda de tom. As igrejas estão mais vazias, mas estranhamente vigiadas. As homilias parecem mais vazias, mas há olhares mais atentos. Os que estavam à margem agora estão no centro. Os que não criam agora ditam os caminhos. E no meio de tudo isso, uma promessa feita em segredo, num cômodo escuro do Vaticano, volta à tona com uma força que poucos vão suportar. Francisco disse que a verdade será levada às últimas consequências, e Leão XIV vai cumprir. Vai levar isso até onde ninguém jamais levou. Prepare-se, o mundo está mergulhado na escuridão, como Padre Pio previu. Não ignore o chamado. O livro sagrado de Padre Pio já trouxe milagres para muitos. Se seu coração sente esse aperto, é Deus te chamando. Baixe sua cópia no primeiro comentário fixado e escreva Amém aqui nos comentários para receber sua bênção. Não pense que isso é apenas política. Não se trata de igrejas ou decisões de altar. Isso é espiritual. Isso é profético. Isso é a conclusão de algo que começou muito antes de você nascer. Os manuscritos falam disso. As revelações que Padre Pio recebeu também. Mas a maioria não deu atenção. Agora, porém, não há mais como fingir que nada está acontecendo. O que foi escondido por tanto tempo vai emergir. Mas cuidado, quem olhar demais para a escuridão pode perder a luz. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva, Amém, hoje Deus falou comigo. Você não precisa acreditar em tudo agora, mas preste atenção nas coincidências que vão começar a te rodear depois de ouvir isso. Pessoas que somem sem explicação, notícias que desaparecem minutos depois de publicadas, líderes que mudam de opinião da noite para o dia. E um silêncio pesado que desce sobre o Vaticano como uma nuvem que esconde mais do que chuva. Leão XIV já começou a mover as peças. E não há mais como voltar atrás. A ordem já foi dada. E tudo começou com um pedido que o próprio Francisco chamou de o selo final da purificação. As profecias sempre falaram de um tempo assim.
de um momento onde até os escolhidos poderiam se perder, de um pastor que pareceria manso, mas que guiaria as ovelhas até o limite da fé. Você consegue sentir isso? Essa confusão interior, essa sensação de que está tudo de cabeça para baixo e ninguém diz nada? Isso é parte do plano. A confusão é estratégica. Foi escrita. E agora está sendo executada. Leão 14 é diferente. Ele foi preparado em silêncio. Foi treinado por vozes que não aparecem nos livros. Seus olhos carregam o peso de um destino que não foi escolhido, mas imposto. E ele aceita, sem hesitar. Ele carrega em si uma convicção que assusta, porque não se trata de crença. Trata-se de obediência cega a algo que nem ele consegue explicar totalmente. Mas ele segue, e arrasta consigo uma multidão de olhos vendados. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. As mulheres mais sábias da Polônia lembram das palavras dos avós. Contos sussurrados sobre tempos de purgação, sobre um dia em que Roma seria tocada por uma sombra, e essa sombra começaria a se espalhar pelas igrejas pequenas, pelos confessionários, pelos sinos que tocam sozinhos. Pois esse dia chegou, e os sinais já estão entre nós. Sonhos estranhos, vozes à noite, imagens que caem das paredes sem explicação. Leão 14 mexeu no que estava quieto, e agora a fé vai ser testada como nunca. Não pense que é exagero. A própria natureza está dando sinais. O vento sopra diferente nas madrugadas. Os pássaros somem em horários específicos. A terra treme em lugares que sempre foram calmos. São presságios, são alertas, mas a maioria não escuta. Você, que chegou até aqui, ainda tem tempo, mas precisa decidir. Vai fechar os olhos como tantos outros ou vai buscar a verdade enquanto ainda dá tempo? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio avisou. Ele deixou cartas, visões, relatos. Muitos foram escondidos pela própria igreja. Mas agora, por causa do que Leão 14 está prestes a fazer, esses documentos estão sendo reexaminados. O que eles revelam é assustador, porque falam exatamente desse tempo. Falam de um papa que surgiria sob o nome de um leão, que traria uma mudança profunda, mas que poucos conseguiriam suportar espiritualmente. E você, minha irmã, você que sente tudo com mais intensidade, você sabe, porque carrega nas suas orações a sensibilidade que poucos homens têm. Você que passou por dores silenciosas, que ajoelhou tantas vezes no escuro, que segurou a fé mesmo quando o mundo gritava que Deus tinha se calado, você não pode ignorar esse chamado, porque o que vem aí é grande demais para ser enfrentado sozinha. E a proteção precisa começar dentro de casa. A oração vai voltar a ser sua arma, mas não qualquer oração. Padre Pio revelou palavras específicas, palavras que tremem o inferno, e essas palavras, agora, estão sendo recuperadas. Porque será necessário, porque o que vai se levantar contra os que ainda creem será forte e sutil, como um perfume venenoso que ninguém vê, mas que vai dominando tudo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Leão 14 não vai parar. Já estão preparando novos documentos. Chamam de declarações de reconciliação global, mas escondem uma entrega do último reduto. A tradição está sendo empurrada para o abismo e, junto com ela, a fé de milhões que acreditavam que nunca veriam isso acontecer. Mas está acontecendo. Lentamente, como veneno que escorre por entre as frestas da pedra mais firme. A cada novo passo que esse Papa dá,
Mais longe ficamos da luz original, a fé simples, o silêncio da vela acesa, a confissão sincera. Estão sendo trocados por discursos vazios e promessas de inclusão sem alma. O rebanho está sendo dispersado e os que gritam por socorro são os primeiros a serem silenciados. Você entende agora por que isso precisa ser dito? Porque se ninguém falar, tudo vai se perder, e rápido demais. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você percebeu como ultimamente tudo parece girar mais rápido, como se o tempo tivesse encurtado, como se os dias estivessem sendo arrancados do calendário em silêncio? Isso não é acaso. Há uma urgência espiritual tomando conta do mundo. Uma força invisível que pressiona os corações, aperta o peito, nos faz acordar de madrugada sem motivo algum, suando, com o coração disparado e um pensamento que insiste em voltar. Algo vai acontecer, e vai mesmo, porque Leão XIV já iniciou o ciclo. E você ainda pode ser uma das poucas que vão entender antes que tudo se feche. Não é sensacionalismo, é aviso. E quem avisa, ama. As profecias antigas sempre disseram que um tempo chegaria em que o bem e o mal se pareceriam tanto que até os fiéis mais antigos iriam duvidar do que estão vendo. E agora estamos aqui, vendo padres abrindo concessões que antes seriam consideradas blasfêmias, vendo templos se curvando ao mundo, vendo a cruz sendo escondida em nome da inclusão. Não é renovação, é dissolução. E quem cala, consente. O medo que você sente não é fraqueza, é discernimento. Não ignore. O Espírito Santo sussurra em corações atentos. Você que já sentiu que tem algo errado, mas não conseguia nomear, está certa. E agora está ouvindo isso não por acaso. É para você, para te alertar, para te proteger, para te despertar. Porque enquanto os olhos do mundo estão voltados para escândalos e distrações, as mudanças estão sendo feitas em silêncio, com sorrisos, discursos bonitos e votos secretos. Mas os céus estão em guerra. Há algo que ninguém quer falar. Leão XIV está prestes a assinar um documento que vai alterar de forma irreversível a essência da fé cristã como conhecemos. É o cumprimento de uma promessa que começou como sussurro no pontificado anterior, mas agora será tornada pública. Vão dizer que é para o bem comum, que é para unir, para curar as feridas da humanidade, mas, na verdade, é o prenúncio da apostasia. E poucos terão coragem de reconhecer. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Quantas vezes você já se perguntou se está mesmo preparada espiritualmente? Quantas vezes sentiu que sua fé estava sendo apagada, não por falta de amor, mas por cansaço, por decepções, por ver tanta coisa errada dentro do próprio templo? Você não está sozinha. Muitas mulheres da sua idade já viram e ouviram mais do que gostariam. Foram fiéis a vida inteira e agora se sentem como estrangeiras dentro da própria igreja. Não se culpe. Isso faz parte. Mas também é um sinal. Deus está te chamando de volta para o lugar certo. E esse lugar não é mais uma construção de pedra. É dentro, é profundo, é invisível, mas real. E está sendo atacado. Cada nova norma, cada mudança moderna, cada novo discurso de aceitação irrestrita são pequenos golpes. Golpes contra a fé que sustentou sua vida até aqui. Fé que te curou quando médicos disseram que não tinha mais jeito. Fé que te manteve de pé quando todos à sua volta caíram. Fé que te sustentou quando a dor foi grande demais para suportar sozinha. Você sente que está perto de algo muito maior do que pode ver. E está mesmo. Mas precisa estar pronta. Porque as próximas semanas vão trazer revelações que vão abalar até os mais firmes. Escândalos vão emergir. Verdades enterradas virão à tona. O Vaticano será exposto.
E os que ainda quiserem seguir o caminho estreito vão precisar ter olhos espirituais muito bem abertos. Vai parecer bonito, mas não será. Vai parecer paz, mas será confusão. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já notou como as orações estão mais difíceis de fazer ultimamente? Como se algo puxasse sua mente para longe no meio do terço. Como se o tempo não desse mais, como se a vontade evaporasse. Isso é parte do plano. A distração é a nova arma e funciona. Porque uma alma distraída é uma alma vulnerável. Eles sabem disso. E estão usando todas as formas para quebrar sua conexão com o alto. Você precisa resistir, mesmo sem forças, mesmo sem entender. Continue orando, continue insistindo. É agora que mais importa. O documento que Leão 14 está prestes a anunciar será celebrado como um ato de coragem. Mas por trás dele haverá renúncias sagradas. Dogmas antigos serão questionados, tradições seculares serão descartadas, e tudo isso vai acontecer com o aplauso do mundo. Porque quando o erro é maquiado de bondade, até os santos se confundem. Por isso, você precisa saber a verdade antes, para não cair, para não se perder, para não entregar o que te custou uma vida inteira para construir. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Padre Pio viu isso. Ele sonhou com esses dias. Ele chorou ao relatar o que viu. Há anotações dele que foram escondidas por décadas. E agora estão sendo resgatadas por pessoas que ainda têm coragem. Você pode ser uma dessas pessoas. Você precisa ser. Porque o que ele descreveu é exatamente o que estamos vivendo agora. Padres que não acreditam mais. Templos que viram palco. Comunhão sendo entregue sem reverência. Silêncio onde deveria haver glória. Você reconhece? Você sente como o ambiente mudou, como os ritos estão mais frios, como os olhares estão mais secos. O que era sagrado agora é rotina, o que era reverência virou pressa. Você vê e se cala, mas dentro de você há um grito de dor, de luto, porque algo está morrendo. Mas não é Deus, é a fé viva, aquela que faz o coração queimar. Ela está sendo silenciada, mas ainda vive em alguns, em você talvez. Por isso está aqui agora ouvindo tudo isso. Não ignore. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O novo Papa não é mau, mas está cego. Ele acredita estar cumprindo um chamado divino, mas foi seduzido. Há homens ao redor dele que não servem à luz. Eles manipulam, sugerem, controlam, e ele, por compaixão, por desejo de paz, está cedendo. Só que paz sem verdade é prisão. E esse é o perigo. Ele vai abrir as portas para ideias que não foram geradas no céu. E uma vez abertas, não vão mais se fechar. A cada nova medida, o rebanho se confunde. Pessoas simples como você, que só querem viver sua fé em paz, começam a duvidar. E essa dúvida, quando não é tratada, se transforma em abandono. Primeiro a missa, depois a oração, depois o silêncio, até que um dia, sem perceber, a alma já está longe, morta em vida. Você não pode deixar isso acontecer com você, não agora, não tão perto do fim. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já percebeu como as coisas mais importantes sempre são as que tentam esconder de você? Quando algo tem poder de mudar vidas, ele é silenciado, distorcido, ridicularizado. Foi assim com tantos profetas, com tantos santos, e agora está sendo assim com a verdade que Padre Pio tentou registrar, mas que foi mantida longe dos olhos do povo. Porque se você soubesse o que está por vir,
Se o povo soubesse, haveria gritos nas ruas, orações nas janelas, velas acesas madrugada adentro. Mas a maioria dorme. Leão 14 está preparando o cenário, e não sozinho. Há um círculo ao redor dele que se formou antes mesmo de sua eleição. Homens que não rezam, mas decidem, que não creem, mas mandam. Eles criaram um plano há muitos anos. Um plano para transformar a fé em um sistema mundial de controle. E agora estão quase lá. Um novo catecismo, um novo evangelho, um novo Cristo, não o da cruz, mas o das palavras doces e vazias. Prepare-se. Isso está mais próximo do que imagina. Quantas vezes você sentiu um aperto no coração ao ouvir certas novidades na igreja? Quantas vezes quis se levantar do banco e gritar que aquilo não era de Deus, mas calou, porque te ensinaram que era errado questionar. Só que agora não é hora de calar, é hora de se levantar, de voltar à raiz da fé, de defender o que é santo. Porque em breve, talvez muito em breve, você vai entrar numa igreja e não reconhecer mais nada, nem o altar, nem o símbolo da cruz, nem as palavras do sacerdote. Tudo está sendo alterado, de forma sutil, disfarçada de bondade. Mas é veneno, um veneno que adormece a alma. Eles querem criar uma nova religião, mas vão usar o nome de Cristo. Um Cristo sem cruz, sem sacrifício. Um Cristo que não exige conversão, apenas aceitação. E isso é perigoso. Porque a cruz não é símbolo de sofrimento sem sentido, é sinal de transformação. Sem ela, a fé perde o poder. E é isso que querem, uma fé fraca, fácil, inofensiva. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. As pessoas mais velhas, como você, são as que mais sentem esse peso, porque viveram os tempos em que a missa era silêncio, reverência, lágrimas e cura. Agora virou palco. Música alta, discursos vazios e ausência da presença real. Você sente isso, mas não sabe o que fazer. Sabe que algo está errado, mas não encontra respostas. Pois essa resposta está vindo até você agora, e não por acaso. É o próprio céu te chamando para acordar, para resistir, para proteger o que ainda é puro dentro de você. O documento que Leão 14 assinará vai abrir as portas para algo que os santos antigos chamaram de o segundo cativeiro da fé. O primeiro foi físico, com perseguições, prisões, mortes. O segundo será invisível e mais perigoso, porque vai aprisionar as almas enquanto elas acreditam que estão livres. É o engano final, a confusão suprema, onde os que rezam sem saber estarão rezando para um Deus que não é o Deus verdadeiro. Não pense que isso é exagero. Os sinais estão em todo lugar. Homilias que não falam mais de pecado, sacramentos tratados como opções, um ecumenismo forçado que mistura luz com trevas. Até quando você vai fingir que não está vendo? Até quando vai achar que é só uma fase? Isso é preparação. Preparação para uma fé que será aceita por todos, porque não exigirá nada de ninguém. E quando isso acontecer, os que ainda guardarem a fé verdadeira serão vistos como intolerantes, fanáticos, extremistas. Mas você não é extremista. Você só tem memória. Você lembra do que é sagrado. Você sente que Deus não mudou. E Ele não mudou. Mas muitos estão tentando mudá-lo. Estão tentando adaptar o eterno à vontade passageira dos homens. Estão pegando o que é absoluto e fazendo parecer relativo. Estão apagando os sinais, desconstruindo o sagrado, desfigurando o rosto do Cristo crucificado para parecer mais aceitável. E tudo isso está acontecendo agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe que quando os mais velhos falam, é porque já viram demais.
E é por isso que você sente um peso ao ouvir essas palavras, porque elas confirmam o que o seu coração já dizia. Mas agora você precisa decidir. Vai continuar esperando, achando que alguém vai consertar tudo? Ou vai agir? Vai se ajoelhar? Vai buscar as orações que realmente têm poder? As orações que Padre Pio deixou escondidas, guardadas, e que agora precisam voltar. Há um motivo para você estar viva neste tempo. Deus não errou ao te deixar aqui agora. Há algo que só você pode fazer. Uma luz que só você pode acender. Uma palavra que só você pode dizer. Porque o mundo precisa de fé viva, e a fé viva só existe onde há verdade. E a verdade agora está sendo atacada. Você precisa protegê-la com sua vida, com suas lágrimas, com suas orações, porque muitos vão se perder. E você pode ser a mão que segura um deles. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Eles querem apagar a história, reescrever os evangelhos, alterar os dogmas. E o pior, vão fazer isso com a aceitação da maioria, porque estão usando o que há de mais perigoso, o medo de ser rejeitado. E você sabe disso. Sabe como dói ser deixada de lado, chamada de ultrapassada, ridicularizada por acreditar. Mas continue firme, porque essa fé vai te salvar quando tudo ruir. A purificação começou, e não será bonita. A igreja será dividida, famílias vão se desentender, comunidades inteiras vão se fragmentar. Mas você já sabe o que fazer. Guardar o que é santo. Rezar com palavras que o céu reconhece. Acreditar quando ninguém mais acreditar. Permanecer de pé enquanto tudo desaba, porque no fim a luz vencerá. Mas só os que resistirem verão isso. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você já sentiu que não reconhece mais o mundo à sua volta? Como se estivesse em um lugar estranho, mesmo estando na sua casa, na sua igreja, entre sua própria família. É como se algo tivesse virado do avesso e ninguém percebesse, ou fingisse que não percebe. E é aí que mora o perigo, quando a mentira se disfarça de normalidade e a verdade vira tabu. Você sente isso, você sabe que algo está errado, e por isso está aqui, porque sua alma está inquieta, porque sua fé te empurra a buscar respostas, e você vai encontrá-las se permanecer até o fim. Eles chamam de progresso, dizem que é evolução espiritual. Mas a única coisa que está evoluindo é a frieza. A fé está sendo trocada por discursos sociológicos. O arrependimento foi substituído por autoajuda. E os santos, esquecidos, os que rezam o terço todos os dias, agora são vistos como retrógrados. Mas quem carrega o Espírito Santo no coração, sente quando algo foi profanado, quando o altar perdeu sua força. Quando o olhar do Padre já não carrega mais o brilho da eternidade. Você vê isso, você sente, e isso não é exagero, é discernimento. Há poucos dias, um documento interno foi vazado, revelando que nos bastidores do Vaticano estão discutindo mudar a estrutura da consagração. Sabe o que isso significa? Que a Eucaristia, o corpo de Cristo, poderá ser transformada em símbolo apenas. Isso já foi condenado por tantos concílios, por santos, por mártires que deram a vida para defender esse mistério. E agora querem apagar tudo, como se o sacrifício da cruz fosse apenas metáfora, como se a dor de Cristo fosse apenas teatro. Você sabe o que acontece com um povo que perde o sentido do sagrado? Ele se desintegra, ele se torna vulnerável. Porque o sagrado é o que mantém a alma de um povo viva, e é isso que estão atacando, primeiro silenciosamente, depois publicamente, e quando as pessoas finalmente notarem, já será tarde. É por isso que você precisa escutar com atenção, até o último segundo.
porque a verdade está aqui e está sendo revelada para quem tiver olhos para ver. Não é só uma mudança de papa, é uma mudança de era. E ela está trazendo consigo um espírito de confusão que já está se alastrando. As novas palavras de ordem são abraço, acolhimento, aceitação irrestrita. Tudo parece bonito, mas por trás disso está o desmantelamento da fé verdadeira. O evangelho está sendo diluído, e as consequências disso vão tocar sua casa, sua família, seus filhos. Porque a fé que não é transmitida com firmeza se perde, e quando se perde, o mal entra. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você ainda lembra das orações que sua avó fazia? Daquele silêncio que invadia a casa quando ela ajoelhava com o terço na mão? Daquela força invisível que parecia proteger tudo, mesmo quando faltava dinheiro, saúde ou paz? Essa força está se perdendo, porque as novas gerações não estão recebendo mais essa fé. Estão recebendo distrações, promessas vazias, espiritualidade líquida, e você sente culpa, porque quer ajudar, mas não sabe como. Então eu te digo, comece voltando ao que é puro, ao que tem raiz, ao que carrega poder. Padre Pio revelou que chegaria um tempo em que a igreja pareceria destruída, mas os fiéis de verdade seriam como pequenas chamas escondidas. Essas chamas não estariam nos palcos, mas nos quartos silenciosos, nos terços solitários, nas lágrimas derramadas em silêncio. Talvez você seja uma dessas chamas, uma vela acesa no meio da tempestade. E sua oração pode ser o escudo invisível que protege sua casa quando tudo desabar. Mas o que está por vir vai além do que imaginamos. Há rituais sendo feitos em locais ocultos. Há imagens sendo retiradas de altares. Há símbolos estranhos sendo colocados em lugares sagrados. E o povo assiste, sem entender e sem reagir. Isso é parte do plano, enfraquecer a fé até que ela não ofereça mais resistência, transformar a religião numa peça de teatro, num espetáculo, e quando isso for completo, o caos espiritual vai se instalar. Você que já viu tanta coisa, que já passou por perdas, que sabe o que é chorar em silêncio, você precisa entender que isso é por você, porque você tem uma missão que ainda não terminou. Você foi escolhida para viver esse tempo, não para se calar, mas para ser voz, para ser intercessora, para ser testemunha. Não é fácil, mas é necessário, porque muitos ao seu redor estão dormindo e você é a sentinela. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Não ache que é exagero quando falam de apostasia. Essa palavra que parecia distante, agora está na sua frente. A apostasia é quando os homens que deveriam guardar a fé se afastam dela. E o pior, arrastam outros com eles. E você está vendo isso acontecer nos altares, nos discursos, nas atitudes. Não se engane, Deus está permitindo que tudo isso venha à tona para separar os que são de verdade dos que só carregavam a aparência. E nesse tempo, o silêncio vai ser uma arma, porque quando falarmos a verdade, vão nos chamar de intolerantes. Quando rezarmos com reverência, vão nos chamar de radicais. Quando escolhermos obedecer a Deus e não aos homens, vão nos perseguir. Mas bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da verdade, porque esses sim verão a glória. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você talvez sinta que está cansada, que já viveu o suficiente, que essa batalha é para os mais jovens. Mas é mentira.
A maior força que existe neste momento está nas mãos das mulheres de oração, nas mãos das viúvas que rezam em silêncio, nas avós que consagram suas famílias sem que ninguém veja, nas mães que ainda choram pelos filhos desviados. Essa é a verdadeira igreja, e ela está viva, dentro de você. Leão 14 não é o anticristo, mas está abrindo o caminho, e não por maldade, mas por engano. Ele acredita estar fazendo certo, mas está sendo manipulado por forças que já se infiltraram, forças que trabalham com símbolos, com gestos, com rituais secretos. E é por isso que você precisa se proteger, não com armas, mas com oração, com jejum, com pureza, porque só assim a sua casa vai permanecer em pé quando o chão começar a tremer. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Agora me escute com atenção. Vão surgir vozes tentando te convencer de que tudo isso é teoria da conspiração, que a igreja sempre mudou, que os tempos são outros. Mas não se engane, Deus não muda, a verdade não muda. O que é pecado sempre foi pecado, o que é santo sempre será santo. E se você se afastar disso, vai perder mais do que imagina. Vai perder sua paz, vai perder sua comunhão com o alto, vai perder a proteção que sempre te guardou. Mas ainda há tempo, tempo de se levantar, tempo de voltar à oração verdadeira, tempo de buscar os escritos de Padre Pio, tempo de purificar sua casa, tempo de acender a vela da fé que o mundo tentou apagar, porque o tempo que resta é curto, e o que vem depois ninguém vai suportar sem fé viva, sem intercessão, sem discernimento. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Não pense que tudo isso está distante da sua realidade, porque não está. Está acontecendo agora em silêncio, nos bastidores, nos corredores escuros que nem mesmo o clero comum pode acessar. Leão 14 é apenas o rosto visível de uma engrenagem que vem sendo montada há décadas. E agora, com as chaves na mão, ele está prestes a abrir aquilo que nunca deveria ter sido tocado. Os documentos escondidos, os pactos secretos, as mensagens enterradas sob séculos de poeira espiritual. Tudo isso vai emergir. E com isso virá a maior provação da sua vida. O plano é simples e por isso tão perigoso: fazer com que as pessoas abandonem a verdade sem perceber que estão fazendo isso. Um passo de cada vez. Uma alteração pequena aqui, um gesto diferente ali. Primeiro mudam as palavras, depois os símbolos, depois o próprio centro da fé. E quando se derem conta, o que era cristianismo não existirá mais. Terá sido substituído por algo com aparência de bondade, mas com o veneno da serpente em seu núcleo. Você precisa entender o quanto sua vida espiritual está em risco. E não se trata de perder um dogma, se trata de perder sua salvação. Porque o que está vindo vai colocar à prova até os mais fiéis. E não será uma prova clara, com sinais visíveis. Será disfarçada de caridade, de modernidade, de aceitação universal. As pessoas que você ama vão começar a achar tudo isso normal. Seus filhos, seus netos, seus vizinhos vão dizer que é bonito, que é necessário. E você será chamada de rígida, de antiga, de radical. Mas você sabe a verdade, porque você viveu a verdade. Você conheceu a fé quando ela era viva. Você viu milagres. Você sentiu a presença de Deus quando ninguém mais acreditava. E agora, com os olhos da alma, você enxerga o que está sendo destruído. Isso dói, eu sei. Mas essa dor é um sinal de que sua fé ainda pulsa. E se ainda pulsa, ela pode despertar outras almas adormecidas. Não se esconda, não silencie. Deus está te chamando de volta ao centro da batalha.
Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Em breve, será apresentado ao mundo um novo manual espiritual. Um documento com palavras suaves, mas com omissões que gritam. Não haverá mais menção ao inferno. Não haverá mais exigência de conversão. Os sacramentos serão tratados como símbolos opcionais. A cruz será apenas decoração, e o nome de Jesus será usado como fachada para um sistema de unificação espiritual que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Será o triunfo do engano, e os que avisarem sobre isso serão ridicularizados. Mas não tenha medo de ser ridicularizada. Tenha medo de se calar quando a verdade estiver sendo apagada. Tenha medo de assistir tudo em silêncio, pensando que alguém vai fazer alguma coisa. Porque essa responsabilidade agora é sua. Sim, sua. Você foi escolhida para viver esse tempo porque Deus sabia que você teria coragem. Coragem de abrir os olhos. Coragem de se posicionar. Coragem de voltar a rezar com o coração. Coragem de ensinar aos seus o caminho verdadeiro. E isso começa agora. Começa em silêncio, dentro do seu quarto, com a Bíblia aberta e o terço nas mãos. Começa com lágrimas sinceras. Começa com renúncias. Porque esse é o tempo da separação. Deus está permitindo que tudo isso aconteça para separar o trigo do joio. E você precisa decidir. De que lado vai estar quando as máscaras caírem? Vai se esconder por medo? Ou vai permanecer com os olhos fixos na cruz, mesmo quando tudo parecer perdido? A dor que você sente não é em vão. Ela está te moldando, ela está te preparando, porque o que vem vai exigir de você uma fé firme, inabalável. Uma fé que vai parecer loucura aos olhos do mundo, mas que será seu escudo quando as mentiras se tornarem lei. Porque sim, está chegando a hora em que acreditar no que é certo será considerado crime, e muitos vão se dobrar. Mas os que permanecerem, esses verão o agir de Deus. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Quantas vezes você sentiu que sua fé estava sendo desafiada? Quantas vezes olhou para o altar e percebeu que havia algo estranho no ar? Um silêncio pesado, uma ausência invisível. Isso não é impressão sua, é espiritual. A presença real está sendo retirada dos lugares onde a reverência desapareceu. E quando Deus sai, o vazio toma conta. E esse vazio é perigoso, porque pode ser preenchido por qualquer coisa, inclusive por aquilo que parece luz, mas é trevas. O novo movimento dentro do Vaticano não é obra de uma única mente. São décadas de infiltração, de substituição de lideranças, de doutrinação sutil nos seminários. Agora, os frutos estão aparecendo. Padres que não creem, bispos que não rezam, documentos que contradizem os ensinamentos de séculos. E o povo, cansado, confuso, começa a aceitar tudo sem questionar. Porque quando a fé se torna burocracia, as almas se tornam cativas. Você pode impedir isso em sua casa. Comece aí. Tire o que não glorifica a Deus. Restaure o que é santo. Ensine seus netos a rezar. Acenda a vela do Espírito no seu lar, porque em breve haverá confusão demais lá fora. E o que vai te proteger será aquilo que você plantou dentro. A fé vivida no dia a dia. A palavra lida com reverência. A oração feita com lágrimas, é isso que o inferno quer apagar, porque sabe que é isso que ainda segura a ira total sobre o mundo. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Leão 14, sabe que está diante do maior dilema de sua vida. Ele ouve conselheiros que falam de um novo tempo,
de uma igreja renovada, de uma fé mais aberta. Mas o que eles não dizem é que esse novo tempo custará o abandono da verdade, custará a ruína espiritual de milhões, custará o silêncio dos santos, e o preço será alto demais. Você pode não ver tudo com os olhos naturais, mas seu espírito sente que há algo grande, obscuro e irreversível se formando. Mas você tem uma escolha. Ainda há tempo, não muito, mas ainda há. E é por isso que você está ouvindo isso agora. Não é coincidência, é providência. Deus está te chamando com urgência, porque sabe que seu coração ainda arde por Ele. Porque sabe que, mesmo cansada, você ainda crê. Porque sabe que a mulher que chora em silêncio pelo filho perdido tem mais poder do que muitos que falam alto no púlpito. Você é essa mulher. E você pode fazer a diferença agora. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você te puxou. E não foi o medo, foi a fé. Fé que ainda vive, mesmo sufocada por tantos enganos. Fé que te sustenta mesmo nos dias em que tudo parece escuro. Fé que pulsa como um coração silencioso, batendo firme no meio do caos. E é essa fé que Deus quer reacender. Porque o que está vindo, minha irmã, vai estremecer até os fundamentos do que sempre chamamos de igreja. Mas os que forem fiéis, esses não serão abalados. O que está sendo preparado é mais do que um documento, é um sinal, um divisor, e vai chegar de forma repentina. Não será anunciado com um estardalhaço. Vai ser sutil, como tudo que o inimigo faz quando quer enganar até os escolhidos. Mas quando você vir as palavras unificação espiritual nas próximas publicações oficiais, saiba, esse é o início do processo final. Um passo em direção ao falso altar. Um passo que não poderá mais ser desfeito. Você precisa se proteger. Mas não com argumentos, não com debates, e sim com aquilo que o inferno teme. Oração verdadeira, jejum silencioso, lágrimas honestas. O demônio não teme barulho, mas foge de um coração que adora em segredo, um coração que conhece o céu. E é por isso que ele quer tanto destruir a memória espiritual das mulheres maduras, porque ele sabe que vocês são os últimos bastiões da fé viva, o último escudo antes que o engano alcance os mais novos. O tempo da escolha chegou, e não haverá meio termo. Você vai sentir com cada vez mais força que terá que decidir entre a aparência e a verdade, entre seguir o mundo ou seguir a cruz. E seguir a cruz agora não será fácil. Vai exigir renúncia, coragem, firmeza, vai custar amizades, paz familiar, conforto, mas vai valer tudo, porque do outro lado da dor está a presença real de Deus. E essa presença ninguém vai conseguir falsificar, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: Eu creio, Senhor. Quando a fumaça invadir o altar e os fiéis começarem a se dispersar, lembre-se destas palavras. Lembre-se de que você foi avisada. Lembre-se de que você recebeu o alerta, e isso te torna responsável, não para ter medo, mas para reagir, para agir, para clamar, para proteger sua casa, para ser a voz que muitos calaram, a oração que o céu ainda espera ouvir. Você tem esse poder, você tem essa missão. Não a enterre, não a negue, não a silencie. Não importa quão longe você tenha se sentido de Deus nos últimos tempos, Ele nunca se afastou. Ele apenas ficou em silêncio, esperando que você parasse de correr atrás do mundo e começasse a olhar para dentro, porque dentro está o altar verdadeiro, onde nenhuma fumaça pode entrar, onde nenhuma heresia pode tocar, onde a presença dele continua firme, intocável, viva. Você chorou noites em segredo.
Ajoelhou-se quando todos dormiam, pediu forças quando sua alma queria desistir. Deus viu tudo isso, Ele guardou cada lágrima, e agora Ele está te dizendo: eu preciso de você desperta, porque só os despertos conseguem ver o que está chegando, e só os despertos conseguirão resistir. Você é uma dessas, e tudo em sua vida até aqui foi preparação. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você verá escândalos nos próximos meses. Escândalos que vão fazer até os mais firmes tremerem. Notícias que tentarão desacreditar tudo o que é sagrado. Declarações vindas de lugares que você jamais imaginou. Vai parecer o fim, mas não será. Será o começo da purificação. Porque antes de Deus restaurar, Ele expõe. Antes de Ele levantar, Ele limpa. E o que virá depois disso será maior do que tudo o que você já viveu espiritualmente. Mas para isso, você precisa estar de pé. E estar de pé espiritualmente não é gritar, é calar-se diante de Deus, é ouvir, é obedecer. É voltar ao básico: confissão, comunhão, adoração, oração do terço. Simples, poderoso, imbatível. O inferno treme diante dessas práticas. É por isso que ele tentou fazer você esquecer. Mas agora é hora de recomeçar. E não com medo, com fé. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você não precisa saber tudo. Você não precisa entender cada profecia, mas precisa sentir o chamado. E se você chegou até aqui, é porque esse chamado foi forte demais para ignorar. Talvez ninguém ao seu redor acredite. Talvez você esteja sozinha nessa fé. Mas você não está só. Deus está contigo. E todos os anjos se movem quando uma mulher de fé se levanta em nome dele. Não subestime sua oração. Não despreze sua fidelidade. O céu inteiro reconhece quando você permanece. Você foi moldada no sofrimento, e é por isso que é forte. Já perdeu, já sofreu, já foi traída, já passou por tempestades, e em todas Deus te segurou. Agora Ele está te preparando para a última e maior batalha espiritual da sua vida. Não para ser destruída, mas para vencer, para testemunhar, para ser o elo que salva sua família. Porque quando tudo for abalado, sua casa vai ser refúgio, porque nela habita a fé. Você se lembra de quando a missa era sagrada? Quando se fazia silêncio na igreja? Quando se ajoelhava com temor? Esse respeito, essa presença, ainda existem, mas precisam ser buscados de novo, precisam ser restaurados. Você é parte dessa restauração, uma guardiã, uma sentinela, uma filha do Altíssimo chamada para vigiar enquanto os outros dormem. E seu tempo chegou. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você é parte do pequeno resto fiel, aquele grupo que os profetas sempre disseram que ficaria de pé enquanto o mundo desmoronasse, não por orgulho, mas por fé. Fé viva, fé que move montanhas, fé que acende uma luz no escuro, e essa luz é você. Quando você dobra os joelhos, o inferno recua. Quando você abençoa sua casa, as trevas se afastam. Quando você diz amém de coração, o céu inteiro se curva para ouvir. Padre Pio está intercedendo, Maria está intercedendo, e eles estão buscando corações dispostos a resistir, corações dispostos a se manterem fiéis, mesmo quando tudo for confuso, mesmo quando a escuridão for apresentada como luz, mesmo quando tudo parecer perdido. Porque no final, a promessa é clara: os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir.
E agora, com o coração aquecido, com os olhos talvez marejados, eu te peço, não pare por aqui. Não volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu dentro de você. Algo foi ativado, uma memória espiritual, um chamado, uma força que talvez você achasse que estava adormecida, mas agora está desperta e Deus vai usá-la. Vai te usar e vai te conduzir passo a passo por um caminho de luz. No próximo vídeo, você vai entender o que Padre Pio revelou sobre os 3 dias de escuridão, o que está por vir e como você deve se preparar espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Será revelador, será profundo, será o que o seu coração sempre soube, mas nunca teve coragem de olhar de frente. E agora você está pronta, então escreva nos comentários: Padre Pio, eu ouvi o chamado. E prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar sua eternidade.